o resultado da obediência. Olá, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência no estudo do livro de Atos. Hoje estudando Atos, capítulo 2. E antes de começar o estudo, só relembrando da importância de lermos a Bíblia diariamente. Marconi sugeriu aí durante o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João que comprássemos então a Bíblia 365, que nela você tem a possibilidade de ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Mas se você não tem como adquirir essa Bíblia, não há problema algum. Você pode agir da mesma forma, lendo então na sua Bíblia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um capítulo de Salmo e um capítulo de Provérbios. Ou, se você preferir, você pode ler também 3 capítulos por dia, e aos domingos você vai ler 5 capítulos. E se você fizer isso, ao final de 365 dias, você vai ter completado a sua leitura da Bíblia. Então, leia a Bíblia. O Leozão tem investido pesado na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, e a gente tem tantos cursos ali que você pode aproveitar na igreja para poder ler e compreender um pouco melhor das Escrituras. Hoje, no capítulo 2, e esse capítulo ele tem tantas coisas importantes e relevantes, né? A gente fica até com dificuldade de saber o que destacar, mas como eu falei ontem, eu estou usando o livro A Mensagem de Atos até os confins da Terra, de John Stott. Então é importante também que você, sempre que for ler a Bíblia, leia acompanhado de algum autor. E o que me chamou a atenção nesse livro é que logo no início do estudo do capítulo 2, John Stott escreve que sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respirar é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. E nós tratamos então no capítulo 1 de Atos a respeito dos discípulos cumprirem aquilo que lhes foi ordenado. E no capítulo 2, logo no versículo 1, o texto diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E eles estavam ali com o propósito de orar e fazer aquilo que Jesus já havia ordenado que fizessem, que ficassem ali aguardando o poder que viria sobre eles, que é a descida do Espírito Santo. E nesse momento em que eles vão ficar ali reunidos, orando, a gente percebe que aí vem então a descida do Espírito Santo sobre a vida deles, eles começam a falar em outras línguas. Nesse texto especificamente seria outros idiomas, porque as pessoas de tantas outras partes ali de dentro do império conseguiam entender nas suas próprias línguas, e haviam pessoas de várias partes ali do império, e o apóstolo Pedro tem a oportunidade então de pregar ali, né, para cada uma dessas pessoas, falar o que estava acontecendo, falar da profecia que estava se cumprindo naquele momento. E ao final disso, lá no versículo 41, fala que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia
houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, a importância da nossa obediência vai além da nossa vida, alcança outras vidas. Eles ficaram ali reunidos, cumprindo aquilo que foi ordenado por Jesus, e agora eles veem o fruto dessa obediência. Muitas vezes a gente questiona se realmente a gente deve cumprir aquilo que nos foi proposto, mas esquecemos o que vem após essa ordenança. O Senhor fala para a gente tantas coisas, e na nossa caminhada, a gente, em determinados momentos, nós temos tantas dúvidas. Dúvidas como dos próprios apóstolos ali, os discípulos ali tiveram, né? Logo ali no capítulo 1, a gente viu isso ontem, falando que a dificuldade deles de compreender, será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E às vezes a gente não compreende o propósito do Senhor. E nesse momento, melhor do que compreender é obedecer. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você fazer. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado para poder cumprir o pedido do Mestre. Mas eu sei que se você for fiel e fizer aquilo que ele tem pedido para você fazer, você vai ser surpreendido pelo que ele tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Porque a vida dos apóstolos foram mudadas. As vidas deles foram mudadas. A gente percebe que eles passaram a ser mais unidos. O texto vai falar a partir do versículo 42 até o final do capítulo, né? Do capítulo 2 aí, que é no versículo 47, de qual que passa a ser a postura deles. E o que nos chama atenção principalmente é a unidade que eles passaram a ter. Eles se reuniam todos os dias, eles caíram então na simpatia de todo o povo, e a importância que tem da nossa fidelidade a Deus para que o propósito dele venha a ser alcançado, que é chegar até outras vidas, que é alcançar outras vidas, que outras vidas venham se render a ele. E a gente compreende então esse propósito do Senhor, que é maior do que a nossa própria vida. A gente vai perceber essa minha afirmação em vários momentos aqui no livro de Atos, porque o propósito é maior do que a nossa vida. O propósito de Deus vai além da nossa vida nesse mundo. A gente vai ver aqui alguns apóstolos morrendo, não é assim? Por quê? Para que se cumprisse o propósito de Deus, que é alcançar vidas. Um dia nós fomos alcançados por Ele, e muito devemos para o início aqui da igreja, além de várias outras pessoas que passaram aí ao longo dos séculos na história da igreja. Quantas pessoas morreram para que a gente tivesse acesso a esse evangelho? Quantas pessoas morreram para que a gente tivesse acesso à palavra do Senhor? Então a gente precisa compreender que o propósito é maior do que a nossa vida. O propósito do Senhor é maior do que a nossa vida. O Senhor quer nos usar. Então deixe-se ser usado por Ele, e que você chegue ao pleno conhecimento do Senhor, para que você possa entender o propósito dele, o propósito do Senhor através da sua vida, e que isso venha se cumprir na sua vida, para que o nome dele venha a ser louvado, exaltado e engrandecido por nós e através das nossas vidas. Então, cumpra esse propósito, obedeça aquilo que lhe foi ordenado,
e você vai ver o resultado da sua obediência. Que você seja uma luz na sua casa, no seu casamento, na sua família, no meio dos seus pais, no meio dos seus filhos, no meio dos seus vizinhos, no local onde você trabalha, no lugar onde você estuda, na sua igreja, aonde o Senhor te colocar, que você venha ser uma bênção. Então, cumpra aquilo que lhe foi ordenado, para que você possa, assim, ver o resultado, o fruto da sua obediência através da sua vida. Que o Senhor te abençoe.